Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Oi, amor. Estou mudando de espaço. Oi, amor. Não, o sinal tá ruim lá. Não tá funcionando, não. Daqui a pouquinho. Meninos, sejam bem-vindos. Tá bom, tá bom. Estou mudando de lugar aqui em casa porque onde estava para iniciarmos a nossa live, infelizmente não estava com a internet, o sinal de internet estava muito ruim. Então, assim, estou movimentando aqui para a gente mudar de lugar. Ana Quixabeira, boa noite, seja bem-vinda. Pronto. Neidiane, muito boa noite. Neidiane Joias. Gessiane, seja bem-vinda. Milena Viu, boa noite. Rafa Andrade, boa noite. Tocantins Mil Grau, boa noite. Tocantins Mil Grau. Isa Souto, seja bem-vinda. Gandhi Assunção, boa noite. Gabriel, boa noite. Gabriele. Gustavo Parreão, boa noite. GPS, boa noite. GPS, cursos e concursos. Camila Xavier, boa noite. Júlio Quixabeira, boa noite. Tava sem conseguir entrar, olha só, Arthur Hugo, meu amigo Arthur lá de Gurupi, boa noite. Henrique da Costa, boa noite. Naelton Cantor, boa noite. Célio, boa noite. Janair Rodrigues, boa noite. Sejam bem-vindos, meninos. Muito bom ver vocês aqui. Lembrando a vocês que fizeram o concurso de educação, o resultado ainda não saiu, você ainda não tomou posse, então não pare de estudar porque novos concursos estão pela frente. Grazi Araújo, seja bem-vinda, boa noite. Laís, boa noite. Eva Vieira, seja bem-vinda. Ana Quixabeira, boa noite. Meu amigo professor Raulison, seja bem-vindo. Antônia RC, boa noite. Eldes Martins, boa noite. Gleiciane Marinho, já havia mencionado. Bruno Marques, obrigado pela luta dos excedentes da PMTO, estamos juntos. Luciane Costa, meninos, vamos começar então nossa live de hoje. Lembrando a vocês que vai ter, é claro, o concurso da Prefeitura de Paraíso do Tocantins. Professor, quando que vai ocorrer o concurso da Prefeitura de Paraíso? No mês de agosto, as inscrições já estão abertas, você tem até o mês de julho para fazer a inscrição. E, com fé em Deus, vai ser, é claro, aprovado, tomar posse, ganhar muito dinheiro e me chamar para o churrasco. E é claro, esse sábado nós teremos um aulão, nós não, o GPS, né? Que é o melhor e maior preparatório para concurso daqui do estado do Tocantins e região. Vai fazer um aulão neste sábado lá em Paraíso, dando uma prévia para vocês de como vai ser as aulas presenciais do cursinho em Paraíso. Deixa eu ver se o GPS está aqui. Online, se o GPS estiver aí online, por favor, manda só um oi. Professora Dorinha, seja bem-vinda, boa noite. Nossa senadora. Menino, o GPS está aí online? Se tiver, manda um oi só para eu poder convidá-lo, para convidar os alunos para o aulão que vai ocorrer em Paraíso nesse sábado. Cadê o GPS? Cadê? Não sei se permanece aqui. A Neidiane, serei aprovada. Amém, Neidiane, amém. Rafaela tá falando lá no Federal. Excelente, Federal, sou professor do Federal em Paraíso do Tocantins. Elber Vicente, boa noite. Bom, não estou vendo aqui, então vamos começar a nossa aula. Lembrando a vocês que postei uma postagem do meu amigo professor Delgado Júnior. Helena, sempre chegando, do professor Delgado Júnior, informando alguns concursos que estão aí pela frente. Deixa eu ver se eu estou com esse print aqui fácil de acesso para vocês. Ele listou uma série de concursos exatamente para mostrar para os nossos alunos. Aqui, ó, pronto. Concurso da Saúde do município de Palmas, do estado de Tocantins. Concurso de Educação do município de Palmas, previsto agora para esse segundo semestre, certo? A TTM, que são os amarelinhos do trânsito de Palmas, e recebe muito bem. Polícia Civil do Tocantins, Agência de Fomento do estado de Tocantins, prefeituras diversas aqui em Paraíso do Tocantins, por exemplo, concurso da Caixa Econômica, quadro geral do estado, quadro geral do município de Palmas. Rapaz, é concurso demais que tem pela frente, demais. E é para você olhar e falar assim, é esse que eu quero, não esse hoje não, amanhã eu vou tomar posse, é nesse. Ou seja, você vai ter que estudar até passar. O segredo é estudar até passar. Entendeu aí a regra do jogo?
Como é que faz para você ser aprovado? Sejam bem-vindos. Vamos começar, eu preparei algumas questões agora para nós trabalharmos o conteúdo. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho o nosso espaço, porque a aula ia começar em outro local e o sinal estava ruim lá, organizando aqui, para nós iniciarmos a nossa aula. Minha querida filhota Cecília, de 5 aninhos, já disse aqui: papai, daqui a pouco eu vou aí apresentar minhas coisinhas. É a nossa professora Cecília. Hoje, na escola dela, era o dia de velhinho e velhinha. Vou mostrar uma fotinha aqui, como é que ela ficou de velhinha para ir para a aula hoje. Tava a coisinha mais linda do pai e da mãe. Olha só, minha filhota. Pensa na coisinha mais linda do pai, gente. Essa idosa. Oh, meu Deus do céu, coisa linda do papai. Vamos, meninas, vamos começar a nossa aula. Oh, Elber Vicente de Taquaralto, seja bem-vindo, Elber. Como está, meu amigo? Dorivânia, graças a Deus, já sou concursada, mas sempre é uma honra assistir suas aulas. Oh, muito obrigado, Dorivânia. Muito obrigado pelo carinho, viu? Rosana Moraes, professorinha Cecília, sempre doce. Linda demais. Deilane, seja bem-vinda. Samira Sâmia, boa noite, seja bem-vinda. Show. Bom, vou tirar a fotinha dela aqui, linda do papai. E vamos iniciar a nossa aula com algumas questões de concursos. Já se deliciaram com a nossa idosinha linda? Pronto, Luciana Saraiva de Porto Nacional, seja bem-vinda, minha conterrânea portuense. Vamos lá, meninos. Algumas questões aqui para vocês. Rapaz, essas fotos a gente tira o print e depois fica um pouco ruim. Mas vamos lá, a questão aí, ela pede para você marcar e são questões de concurso anteriores. Vou desativar. E Aquelânia Souza, boa noite. Júnior Fernanda, boa noite. Vou desativar aqui os comentários rapidamente, tá? Para que nós possamos tentar trabalhar as questões. Infelizmente cortou um pouquinho. Localizado na região central, o território tocantinense possui fronteiras com estados de todas as regiões do Brasil. De forma alguma. Isso já foi abordado de algumas maneiras, esse conteúdo. Lembrando a vocês que o Tocantins só possui fronteiras com estados que pertencem às regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. E não possui nem com região Sul, nem com região Sudeste. Professor, eu vi uma questão que falava que são 3 estados, faz fronteira com 3 estados da região Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia, ok. Com 2 estados da região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, ok. E com apenas um estado pertencente à região Norte, que é o estado do Pará, ok. Então, Tocantins faz fronteira com estados que pertencem à região Nordeste, são 3, Centro-Oeste são 2 e região Norte apenas um, estado do Pará. Tudo bem? Letra B. O clima predominante no Tocantins é o tropical, com 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Gente, olha só, o clima do Tocantins é tropical? Falou só tropical, tá correto. E se falasse tropical semiúmido, professor? Estava correto. E se falasse apenas semiúmido? O clima do Tocantins é semiúmido. Não falou que é tropical. Está correto também. Sabe por quê? Porque o clima tropical ele tem como característica ser um clima quente com período chuvoso e seco alternado. É isso que quer dizer clima tropical. Certo? Agora, o clima tropical ele tem algumas subdivisões. As principais delas são tropical semiárido, que é da Caatinga, maior parte do ano seca e poucos meses de chuva. Tropical semiúmido, que é do Cerrado, onde metade do ano é chuva e metade é seca. E tropical úmido, que é do litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, que é a Mata Atlântica, onde a maioria dos meses é de chuva e poucos meses de seca. Então, se falar o clima do Tocantins é tropical semiárido, tá errado, isso aí é da Caatinga. Se falar tropical úmido, tá errado, é da Mata Atlântica. Se falar tropical semiúmido, correto. Se falar só tropical, correto. Se falar só semiúmido, correto. E se falar tropical continental, professor, vai estar correto também. Por quê, professor? Porque o tropical continental é o tropical do interior do continente, da região do Cerrado. Porque quando fala só semiúmido, só existe uma região no Brasil que tem característica de ser semiúmido o clima, que é a região do Cerrado. Por isso que eu posso falar apenas semiúmido. Mas, professor, mas por que falando apenas tropical vai estar correto? Por um motivo simples, porque quando se fala tropical, nem é o que é seca demais, nem é o que é chuva demais, é aquele que é equilibrado, metade, metade chuva, metade seca, que é a realidade do nosso clima do Tocantins, metade do ano com chuva, metade do ano com seca, ok? Então, a letra B é a alternativa correta. Letra C. O Tocantins abriga uma grande diversidade de biomas, com destaque para o Cerrado, Floresta Amazônica e Mata de Araucária. Professor, e aí? Meninos,
Coloca na sua cabeça o seguinte: o Tocantins tem cerrado, sim, 87% do Tocantins é cerrado. O Tocantins tem floresta amazônica, sim, 10% do Tocantins é floresta amazônica. Professor, e onde é que fica a floresta amazônica em solo tocantinense? Lembra que no início eu falei para vocês que o Tocantins faz fronteira com o estado do Pará? E o Pará pertence à região norte? E na região norte predomina a floresta amazônica, exceto no estado do Tocantins? Mas 10% do Tocantins é floresta amazônica. A floresta amazônica tocantinense se localiza na fronteira com o Pará, pegando toda a divisa do Pará. Vale do Araguaia divisa com o estado do Pará. Vai desde a região ali, que pega a região do Cantão, né, envolvendo ali o município de Caseara, por exemplo, até o Bico do Papagaio. Ali, aquela região divisa com o Pará é classificada como vegetação de floresta amazônica. Então, no Tocantins tem cerrado, no Tocantins tem floresta amazônica, mas no Tocantins não tem mata de araucária, que é o que diz esse item na letra C. Mata de araucária é Pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná é na região sul do Brasil. Tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem araucárias, ok? Tranquilo? Então, letra C falsa, letra B, a letra B eu já havia afirmado que é correta, mas vamos à letra D de dado. A rede hidrográfica do Tocantins é bastante rica, tendo como importantes rios o Araguaia e o Tocantins. Ele está pedindo para marcar a alternativa se ela é verdadeira ou falsa, tá? Não é a alternativa correta, não. Verdadeira ou falsa. E a última alternativa está correta. Olha o que eu preciso saber, professor. O que mais cai sobre a bacia Tocantins-Araguaia? O que mais cai é que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. O que mais cai é que a bacia Tocantins-Araguaia drena ou ocupa aproximadamente 10% do território nacional. O que mais cai é que o rio Tocantins é um rio de planalto e o rio Araguaia é um rio de planície. Professor, e o que quer dizer ser rio de planalto e ser rio de planície? Rio de planalto, relevo mais alto. Se o relevo é mais alto, a declividade do rio é mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza é mais forte. Se a correnteza é mais forte, rio de planalto tem maior potencial para gerar energia elétrica. Já rio de planície, no caso do rio Araguaia, relevo plano e baixo, então a correnteza fraca não tem usina hidrelétrica no rio de planície, ou melhor, no rio Araguaia. Ou seja, Rio Tocantins e Planalto, 7 hidrelétricas, Rio Araguaia de planície não possui nenhuma. Tranquilo aí? Fácil demais, demais, demais. Caldinho de piaba, melzinho na chupeta. Pronto, meninos, por favor, me relembre. Vou ativar os comentários aqui rapidamente. Me relembre, por favor, o que é mesmo isso aqui? Diz pra mim. Catiene, seja bem-vinda. O que é isso aqui? O que nós temos aí? Qual o nome dessas duas bonecas aqui presentes? Patrimônio Cultural Imaterial, Eliane Alves. Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2012. Pertence, boneca Hichoko, está respondendo aqui o Maurício. Boneca Hichoko, Leidiane, boa noite. Cláudia, boa noite. Professora G, boa noite. Deli, boa noite, Hichoko. A boneca Hichoko pertence aos povos indígenas Carajá, localizados na Ilha do Bananal. Já foi muito abordado isso em prova. Olha lá, ó. Boneca indígena Carajá, Hichoko, lá em cima, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2012. Meninos, quem não está seguindo ainda, apostilas grátis. DDD 63 984857576. Quem não está seguindo ainda, por favor, segue. Por favor, segue no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos mais de 200 aulas salvas lá no YouTube, certo? Procura lá, Professor Júnior Gel, que você me encontra. Quem não está seguindo, segue. Quem não recebeu material gratuito, apostilas gratuitas, vídeos com conteúdos curtos, 2 a 4 minutos, para você estudar mais facilmente. Tudo de graça, gente. De graça, de graça. Eu devia cobrar por isso, porque quando é de graça o povo não valoriza, né? Eu vou começar a cobrar para ver se o povo começa a valorizar. Mas, até então, gratuito para vocês. Gratuito. Muitos entraram em contato comigo por causa do concurso da Prefeitura de Paraíso do Tocantins. Professor, o que aconteceu? Bom, aconteceu que o edital já foi lançado, a inscrição já está aberta, a prova já vai ser em agosto e você pode ser um cidadão paraisense. Professor, e vai cair Tocantins, vai cair Geografia e História de Paraíso.
Professor, e tem material? Vou organizar a apostila de Geografia e História de Paraíso para vocês. No mês de julho aí eu vou estar, não no início de julho, que eu vou dar uma pesquisada melhor para tentar fazer um material bacana para vocês. Ok? A Elda Iris está falando, cobra não, meu senhor. Não. O objetivo não é cobrar, não. O objetivo é ajudar mesmo, tá? Professor, já saiu o edital do Banco de Fomento, da Agência de Fomento? Ainda não. O governo já anunciou apenas o concurso, mas o edital ainda não foi lançado. Ok? A Agência de Fomento, na realidade, funciona como um banco mesmo. Mencionou o banco aí, mas é porque funciona nesse sentido. Show de bola, meninos. Vou pegar mais uma questão aqui com vocês. Jujuba Quixabeira, saiu o dia da prova, da mesma data de Araguatins. Caramba, Prefeitura de Paraíso na mesma data da Prefeitura de Araguatins. Olha só que sacanagem. Professor, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu me inscrevo para Paraíso ou me inscrevo para Araguatins? Eu, no seu lugar, me inscrevia para os dois. Professor, mas eu não vou fazer os dois. Vai que ocorre alguma coisa e muda a data da prova de Paraíso ou a data da prova de Araguatins. E ainda assim, se não ocorrer alguma coisa e você tiver que fazer no mesmo dia e escolher, você vai ter opção. Verifica a concorrência que saiu para você em Paraíso, a concorrência em Araguatins. Utiliza os seus critérios aí. Baseado em que eu vou escolher Araguatins, baseado em que eu vou escolher Paraíso. Aí você vai e escolhe lá na frente. É melhor você ter a opção de escolha lá na frente e gastar aí R$100 a mais, aproximadamente. Ok? Educação no município de Palmas, Vitor, a prefeita, eu conversei com a prefeita, acho que semana passada, ela falou que esse semestre, aliás, no segundo semestre ocorreu o concurso da educação, ela falou, concurso da educação do município de Palmas, concurso da saúde do município de Palmas e concurso do quadro geral, os três no segundo semestre, ok? Elis Tolentino, professor, por gentileza, quero a apostila do Paraíso. Ela ainda não está pronta, Elis, mas eu vou providenciar essa apostila para vocês, ok? Vamos lá, pegando mais uma questão aqui com vocês. Opa! Meninos, eu vou desativar os comentários aqui para que nós possamos resolver melhor a questão, ok? Marca a alternativa correta sobre os aspectos econômicos do Tocantins. O setor industrial é o principal responsável pelo produto interno bruto do Tocantins. Meninos, primeiro, vamos entender o que é produto interno bruto. Professor, o produto interno bruto, o PIB, corresponde a... Olha, você tem setores primários, três principais setores, tá? Que são abordados ainda em prova de concurso. Para a prova de Enem vestibular, ele coloca ainda setor quaternário, setor quinário, mas no concurso baseia-se em três apenas. Setor primário, setor terciário, setor quaternário. O que é o setor primário, professor? Primário é a atividade ligada ao campo, normalmente agricultura e pecuária. Se restringe a isso? Não, mas é principalmente isso. A prova normalmente não entra nos detalhes, extrativismo pequeno porte, então primário é agricultura e pecuária, é agropecuária. Setor secundário, indústria. Na realidade, indústria e construção civil, tá? Setor secundário. E setor terciário, comércio e prestação de serviços. Professor, e aí? Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Bom, nós temos 259 aqui assistindo a gente nesse momento. Desses 259, quantos vocês acham que trabalham na agricultura e pecuária? Será que é a maioria? Quantos vocês acham que trabalham na indústria e construção civil? Seria a maioria aqui no Tocantins? E eu pergunto agora, dos que estão nos assistindo, quantos trabalham no comércio, no setor público, na prestação de serviços, que são autônomos? Com certeza é a maioria. Então, o setor terciário, que é comércio e serviços, é o setor que mais emprega no Tocantins. O setor terciário é aquele que tem a maior participação no PIB tocantinense. Não confunda, pelo amor de Deus. Ei, professor, mas o Tocantins exporta principalmente... Oi, princesinha. O Tocantins exporta principalmente soja e, secundariamente, carne bovina. 70% de soja, mais de 20% de carne bovina, aproximadamente isso. Você vai dar aí de 95% a 97%, 99% das exportações são soja e carne bovina. Professor, você quer dizer então que isso é exportação? Não quer dizer que é o que tem maior participação no PIB. A maior participação do PIB é setor terciário, comércio e serviço. Mas a exportação tocantinense é do setor primário. É agricultura e pecuária, soja e carne bovina. Entendeu aí a diferença? Vamos lá, continuando. Então a letra A está falsa. Letra B, atividade agrícola... Oi, princesa. Quero apresentar. Quer apresentar?
O que você vai apresentar? Tá, espera só o papai terminar essa pergunta. Tá bom? Só vou terminar essa questão e a Cecília quer apresentar uma coisinha para vocês. Bom, a letra B. A atividade agrícola no Tocantins é pouco desenvolvida e a produção não é suficiente para atender a demanda interna. Pelo contrário, na realidade o Tocantins inclusive exporta boa parte da sua produção. Letra C. Assim como os outros estados da região norte, Tocantins não possui riquezas minerais. Gente, de forma alguma, pelo amor de Deus. Aqui você tem exploração de calcário em grande intensidade, você tem exploração de ouro, você tem exploração de minérios, o que não justifica a letra C. E letra D, a agropecuária é uma atividade fundamental, de fundamental importância para a economia tocantinense, sendo responsável pela maioria das exportações, com destaque para a carne bovina e a soja. Soja em primeiro lugar, carne bovina segundo colocado. Perfeitamente, letra D de dado. Não vou começar lá, porque eu... Tá estressado. Vamos lá. Próxima questão, então. Meu amorzinho, vem aqui, vem. Não. Vem aqui. Não. Vem aqui. Não. Posso ir com eles aí? Vou levar meus alunos aí até você, tudo bem? Não. Então vou continuar minha aula. Vamos lá. Meninos, continuando a nossa aula. Vem cá, papai. Quero. Não quer não? Você quer apresentar alguma coisa? Então vamos apresentar. Não, você não deixa. Vamos apresentar. Fazer essa questão. Tudo bem. Você já fez. Amorzinho, papai estava terminando a questão. Não. Vamos apresentar? Não. Vamos? Não, é sua culpa. O que eu faço agora? Eu começo minha aula de novo ou você vai apresentar? Já disse que não. Não o quê? Para eu começar? Eu preciso entrar. Então vou continuar. Eu disse pra você não continuar. Ah! Você não entende nada. Eu vou apresentar. Tá? Então vamos apresentar. O pessoal vai embora, não vai querer. Vamos apresentar. Vamos lá. Você. Vamos? Eu vou apresentar. Cecília vai apresentar para vocês algumas coisinhas agora. Tá bom, papai que vai falar. Onde você quer apresentar? Só isso aqui? O que nós temos aqui? Opa! Peraí, deixa eu tirar o celular que fica mais fácil. Ela quer apresentar os aquários. Tá, amor? Sim. Pronto. Qual o nome do peixinho que tá aqui? Esse aqui. Qual o nome dele? Moranguinho. É o moranguinho. Porque ele é vermelhinho? Sim. E o outro peixinho? Floquinho. Ah, o floquinho. E eles são do papai e da mamãe ou são seus? Meu. Seus? Linda do pai. Eu queria apresentar aquele que limpa o aquário. Morreu? Para de mentir. Ele morreu mesmo, meu amor. Morreu? Morreu hoje. Ah, então vai ser os pequenos. É. E aqui, ó, só tem os pequenininhos agora. Tá vendo os peixinhos pequenininhos? Aham. Como é o nome dele? Você já tem nome? Ainda não. Ainda não? Mas Porque- esse aqui tem. O Esse aí grandão. tem, o grandão? Como é que é o grandão? Arco-írisinho. Ah, o arco, qual é o nome dele? Arco-írisinho. Arco-írisinhos. Então tá bom. Pronto? Mãe. Pronto. Mãe, quando o Dino chegar, ele vai comprar, né? Dá um beijo. Dá um beijo a todo mundo.
Vamos lá, continuando a nossa aula. Vamos lá, meninos. Me perguntaram uma vez por que minhas aulas funcionam às 22 horas. Uma vez não, diversas vezes, e não mais cedo. Quando eu comecei a colocar as aulas às 22, é porque ela estava mais novinha, e eu colocava ela para dormir antes das 22. Aí 22 estava livre. Agora, foi crescendo, meu amigo, não dorme cedo, aqui em casa não. Então, a gente vai se virando nos 30. Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Analise as afirmativas a respeito da população de Tocantins e marque a alternativa correta. O processo de urbanização de Tocantins tem ocorrido de forma acelerada, no entanto, a população rural ainda é maioria. É o que diz a letra A. Não está aparecendo aí porque minha imagem ficou na frente, mas é exatamente isso. Professor, a maioria da população tocantinense é rural? Não. Hoje, aproximadamente 80% da população tocantinense é urbana. E próximos a 20%, um pouco menos de 20% é população rural. Então você tem aproximadamente 80% urbana, quase 20%, 81% urbana, 19% aproximadamente população rural. Professor, mas me diga uma coisa, o Tocantins é um estado que cresce muito? Olha, cresce, o Tocantins cresce numa proporção até interessante, mas Palmas em especial é a capital que mais cresce no Brasil. Quando se fala de crescimento da capital, é crescimento proporcional, tá? Proporcionalmente, a capital que mais cresce no Brasil é Palmas. A segunda capital que mais cresce no Brasil proporcionalmente é Boa Vista, localizada em Roraima, em função da grande leva de venezuelanos que tem chegado em Boa Vista nos últimos anos, sim, em função da crise na Venezuela, ok? Então, letra A, falso, não é de maioria rural. Letra B, o Tocantins apresenta elevado crescimento demográfico e um dos fatores responsáveis por esse fenômeno é o fluxo migratório com destino ao estado. Sim, quando se fala de crescimento demográfico, é o crescimento populacional. E o Tocantins recebe muita gente? Recebe. Se você vai aqui em Palmas, você começa a conversar com as pessoas, você é de onde? Você vai encontrar com gente de tudo quanto é lugar do país. Certo? Tudo quanto é lugar do país, exatamente por ser uma área de atração populacional. Então, letra B, alternativa correta. Ainda sobre esse assunto, já havia algumas questões falando assim, ó, que após a criação do Tocantins, na Constituição de 88, ocorreu o surgimento de inúmeras cidades no estado. É verdade, o Tocantins tinha 60 municípios instalados até a criação do estado em 88, e hoje já são 139, pulamos de 60 para 139. Detalhe, pulou de 60 para 139 nos primeiros 10 anos. 88 criou Tocantins, 60 municípios instalados. Em 1997 já eram 139, em menos de 10 anos já eram 139 municípios instalados. Uma outra questão sobre esse assunto abordada foi afirmando que a construção da BR-153 favoreceu o surgimento de novas cidades no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins. É correto também. Se você pega toda, coloque isso na sua mente que isso vai te ajudar em algumas questões. Todas as cidades às margens da BR-153, todas elas, sem exceção, em solo tocantinense, foram emancipadas, se tornaram cidades, municípios independentes, apenas na segunda metade do século XX, de 1958 a 1997. Entenderam aí? Professor, você quer dizer então que de 58 a 97, 1958 a 1997, nós tivemos surgimento de todas as cidades ao longo da BR. Professor, você pode dizer então que Araguaína, Gurupi, Colinas, Guaraí, Santa Rita, Pugmil, Barrolândia, Vanderlândia, quer dizer que todas as cidades ao longo da BR-153, elas são cidades novas, são cidades recentes, exatamente isso, porque surgiram a partir da construção da BR-153. E a BR-153 que foi construída no governo, iniciou a sua construção no governo de Juscelino Kubitschek, certo? E o governo de Kubitschek foi de 1956 a 1960. Entenderam aí? Ok? Continuando. Com cerca de 1,3 milhão de habitantes, gente, a população de Tocantins,
O censo de 2010, essa questão ela fala 1,3 porque ela está se baseando no último censo que existia até então, que era de 2010, que era 1.383.445 habitantes. Tá? Então, com cerca de 1.300.000 habitantes, o Tocantins é o segundo estado mais populoso da região norte, atrás somente do Pará? Não, está equivocado. Gente, só a cidade de Manaus tem mais habitantes do que o Tocantins. Manaus, capital do Amazonas. Só Belém tem mais habitantes que o Tocantins, certo? Então nós não podemos afirmar isso. A Amazonas e o Pará são os estados mais populosos da região norte. E hoje, se formos atualizar a população do Tocantins, ela já está em aproximadamente 1.600.000 habitantes, ok? Agora da prévia do censo do IBGE de 2022. Um aspecto social positivo, letra D, um aspecto social positivo do Tocantins é o serviço de saneamento ambiental que atende a todas as residências do estado. Gente, pelo amor de Deus, vou falar isso, que saneamento ambiental atende a toda a residência do estado, quer dizer, tudo quanto é casa no meio rural aí tem saneamento, não tem nem cabimento um negócio desse, nem no Brasil, nem fora do Brasil, isso aí atende plenamente 100% da zona urbana e zona rural. Então, falsa letra D. E letra E, Tocantins é um estado bastante povoado, visto que sua densidade demográfica é elevadíssima. Meninos, explicar uma coisa para vocês, o que é densidade demográfica, ou relembrar, explicar não, relembrar. Professor, densidade demográfica é o quê? É quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E o Tocantins? O Tocantins e o Brasil são um país, o Brasil é um país de baixa densidade demográfica, o Tocantins é um estado de baixa densidade demográfica. Professor, você quer dizer, então, países com densidade demográfica elevada são países que têm uma densidade de 100 habitantes por quilômetro quadrado ou próximo a isso ou superior a isso. O Tocantins não chega a 30. Tá? Perdão, o Tocantins não, o Brasil não chega a 30. E o Tocantins não chega nem a 10, está longe de 10 habitantes por quilômetro quadrado. O Tocantins está hoje com aproximadamente 6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, baixa densidade demográfica. Iane Bonfim começou a seguir, seja muito bem-vinda. Maurício Torres, seja bem-vindo. Lembrando que toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Quem não está seguindo, segue. Quem não mandou o WhatsApp para esse número que está aqui fixado, ó, tá vendo o número fixado aí? Manda o WhatsApp para você receber gratuitamente material de Geografia e História de Tocantins, de Geografia e História de Palmas, que já está disponível aí também, e logo vai estar disponível Geografia e História de Paraíso Tocantins para o concurso de Paraíso, ok? Jonas Original, simplesmente o melhor deputado do Brasil. Meu Deus do céu, só conhece a minha pessoa. Ah, mas eu agradeço. Muito, muito obrigado, Jonas. Abraço, viu? Revista Guia Turista Tocantins, seja bem-vindo. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Vamos trabalhar mais uma questãozinha aqui. Opa! Meninos, ó, um pouquinho do aspecto da história. Deixa eu tirar os comentários aqui, porque está atrapalhando um pouco a leitura. Tá ok? Shirley de Araguatins, seja bem-vinda. Beatriz Gonçalves, está dizendo o que a Beatriz? Disse nada não, quero participar. Ana Quixabeira, professora Dorinha por aqui. Rapaz, professora Dorinha, eu tenho que convidar ela para dar aula. Dorinha, eu acho que eu vou, se você estiver ativo ainda, eu vou te chamar aqui para você fazer um comentário aqui com os alunos. Comentar essa questão, se você estiver por aí. Vou tentar te convidar para você aparecer. Vamos ver se você aparecer pelo menos para dar um alô para os nossos alunos. Só terminando essa questão, hein? Não sei se você está presente na live ainda. Sobre a criação do estado de Tocantins, siga as afirmações abaixo. Primeiro, a divisão foi concretizada em 1988, mas surgindo o desmembramento de Goiás. Na divisão regional do Brasil, o Tocantins integra a região centro-oeste. Não, gente, Tocantins foi desmembrado de Goiás, Goiás pertence à região centro-oeste, porém o Tocantins está na região norte. Portanto, esse primeiro item é falso. Item 2. Desde o período colonial, os habitantes do norte da então capitania de Goiás, na realidade província de Goiás, nutriam desejos separatistas, uma vez que alegavam que os tributos que pagavam serviam para manter a extensa burocracia da capital. A burguesia da capital, Mas e aí está correto esse item. Ok? Terceiro item, esse levante, lembrando a vocês que o Tocantins, um dos primeiros passos de emancipação do antigo norte goiano, se deu no início do século XIX. Lembrando que a comarca do norte, a província de Goiás, foi dividida em duas comarcas. A província de Goiás foi dividida em duas comarcas, ainda em 18 de março de 1809.
através de Joaquim Teotônio Segurado, a maior avenida de Palmas, denominada Avenida Teotônio Segurado, que é sentido norte-sul. Essa avenida recebe o nome daquele que foi um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. Em 18 de março de 1809, 18 de março comemora a autonomia do Tocantins e faz referência à data em que ocorreu a criação da comarca do Norte, em que Dom João VI, rei de Portugal, que se encontrava no Brasil à época, veio com a família real desembarcando no Brasil em 1808, Dom João VI assinou em 18 de março de 1809 o alvará de criação da comarca do Norte. Professor, você quer dizer então que Teotônio Segurado foi o cara na luta pela emancipação do que hoje se chama Tocantins? Exatamente. E é comum você fazer uma alusão fazendo a seguinte relação: olha, de Teotônio a Siqueira, porque Teotônio iniciou o processo, Siqueira finalizou com a Constituição de 88. Professor, então essa luta que resultou na criação do Tocantins é uma luta secular, com certeza. Não é uma luta de um homem só, que ocorreu na década de 80 do século passado, de forma alguma. Siqueira Campos estava no lugar certo, na hora certa e fez o que era certo. O deputado federal pelo Norte de Goiás apresentou a emenda à Constituição, certo, fazendo assim resultar na criação do que hoje se chama Tocantins. Mas, lembrando a vocês que a tentativa de criação do Tocantins ocorreu anterior ainda à primeira emenda de Siqueira, certo? Na realidade, José Sarney, ele negou a criação do Tocantins por 2 vezes. Por 2 vezes a criação do Tocantins foi vetada e apenas na terceira tentativa que o Tocantins veio de fato a ser criado. E isso já na Constituição de 88. E que na Constituição de 88 não foi criado apenas o Tocantins. Foram 3 estados criados na Constituição de 88. Roraima, Amapá e o Tocantins. Professor, Roraima e Amapá já existiam como território federal. Não eram estados. Certo? O Tocantins foi o único dos 3 criado a partir da divisão de outro estado na Constituição de 88. Mas na Constituição de 88 foram criados 3 estados: Roraima, Amapá e Tocantins. Ok? Voltando aqui à questão. Item 3. No período de 1970 a 1980, o movimento de emancipação do Norte Goiano ganhou mais força com a entrada em cena do deputado federal Wilson Siqueira Campos, na realidade José Wilson Siqueira Campos, né? que munido de informações sobre a região se dedicou à causa. Realmente, ele se dedicou à causa, certo? Ele já era político na década de 70, levantou essa bandeira juntamente com outras lideranças políticas e resultou na criação do Tocantins. Houve a criação da Norte, Comissão de Estudo de Viabilidade Econômica para criar-se o Estado do Tocantins no início da década de 80, com o Norte, certo? Somada ainda a CENOG, a Casa do Estudante Norte Goiano, criada no início da década de 60, certo? Que movimento de estudantes da CENOG, pró-criação do Tocantins, Siqueira Campos abraçou essa causa, década de 70, década de 80, com Norte, Comissão para estudar a viabilidade econômica de se dividir Goiás e criar o Estado do Tocantins no início da década de 80, e resultou na criação do Tocantins na Constituição de 88. Então, item 3, correto. Item 4. Após o veto de 3 projetos de criação do Estado do Tocantins pelo então presidente José Sarney, Siqueira Campos e Totó Cavalcante iniciaram a greve de fome na Câmara Legislativa de Goiás. Gente, tá equivocado. Tá equivocado. Siqueira Campos era deputado federal, não era estadual, então não era a Câmara Legislativa de Goiás. Segundo, o Tocantins, foi vetada a criação do Tocantins 2 vezes apenas e não 3. Tá? Portanto, esse item é falso. Mas houve sim greve de fome. Entenderam aí? Tranquilo? Maravilha, professor. Deixa eu verificar aqui se a nossa senadora está aqui ainda. Não sei se ainda permanece na aula. Não estou vendo, mas é difícil passar todo mundo. Então, se estiver e quiser dar um alô falando que vai lutar por concurso aqui no estado, preferencialmente, que é o interesse de todos aqui. Mas eu acho que não está aqui presente mais não. Tá não. Mas se tiver, vou ativar comentário. Se tiver, manda um oi aí, que aí eu já, pelo menos para dar um alô aqui para os nossos alunos. Professora Dorinha. Ok, meninos. Evi Fran, História e Geografia de Araguatins. Gente, vai ter o concurso de Araguatins. Professor, se você vai fazer de Paraíso, parte de Araguatins também. Pelo amor de Deus, não deixa a gente na mão, não. Eu vou verificar o edital de Araguatins. Tá? E vou ver o que a gente consegue de informação também para passar para vocês. Fica tranquilo, não vou deixar na mão não. Tudo bem aí?
Ok, meninos? Quem não está seguindo, segue. Obrigado, Fernanda, por estar seguindo. Segue. A aula vai ficar gravada assim, Cauê. Vai ficar gravada todas as aulas que nós fazemos aqui. Beatriz Gonçalves, seja bem-vinda, Bia. Todas as aulas que fazemos aqui ficam salvas no Instagram. No dia seguinte eu posto no Facebook e posto no meu canal do YouTube. Segue no canal do YouTube, porque lá tem muita aula bacana mesmo para vocês. Ok? Tranquilo? Abreulândia, já me pediram o material de Abreulândia. O problema de Abreulândia é porque é pouquíssimo material que tem disponível. Pouco. Mas eu vou ver se eu consigo vasculhar alguma coisa interessante para encaminhar para vocês, tá? Deixar disponível no site. Adriana Gonçalves, boa noite. Obrigado, Adriana, professora de excelência. Mônia Prachedes, abraço. Flaviane, chegando agora na live. Boa, perdi muita aula, estava comemorando meu aniversário ali com minha família. Vou ver salvo. Ô, Flaviane, parabéns para você. Que Deus possa abençoar muito a sua vida hoje e sempre. E é claro, lhe dei um presente que é a aprovação do concurso esse ano, com fé em Deus. Ô, Ana, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Meninos, deixa eu pegar mais uma questão aqui com vocês. Podemos? Podemos? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui, ó. Ah, rapaz, antes deixa eu comentar uma coisa para vocês. Niceia, professor, vai ter outro aulão aqui em Palmas? Vai ter aulão aqui ainda. Vamos organizar. Jonas está falando aqui, professor, te acompanho desde 2014, quando era meu professor de geografia no IFTO de Palmas. Parabéns pelas lives. Ô, Jonas, que bacana, viu? Quase 10 anos e a gente não mudou nadinha. Muito bom. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Ministério Público do Estado de Tocantins, ele está cobrando os mais diversos municípios do estado do interior para fazer concurso público. Então, são muitos os municípios que já fizeram, alguns já fizeram e muitos ainda estão por vir para fazer o concurso público. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, não vai parar, vai ter concurso a rodo para você. Vai ter concurso a rodo. A Elisa está perguntando se vai ter aulão em Paraíso. Esse sábado vai ter aulão em Paraíso, viu? Esse sábado. O GPS está organizando um aulão lá. Ok, Flaviane, esse sábado vai ter. Eu não vi o pessoal do GPS aqui só no início, depois quando fui procurar já tinha passado, mas iria proporcionar para vocês, para eles comentarem aqui sobre o aulão. Mas eu vou estar divulgando o aulão deles depois para vocês também. Polícia Penal, vai ocorrer, mas esse ano aparentemente não. Luiz Maria, seja bem-vinda, Luiz. E quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Vamos para mais uma questão agora. Segue. Não me deixa sozinho, não. Vou desativar os comentários aqui rapidamente. Lembrando que só vai passar quem estiver seguindo no Instagram e quem marcar mais 2 colegas. Marca mais 2 colegas, curte, joga um monte de coraçãozinho para me deixar animado. Entendeu aí como é que funciona? E marca 2 coleguinhas, com certeza vai entrar nas minhas orações para a sua aprovação ser concretizada. Obrigado, Vitor Coutinho. Marca os colegas aí, vamos convidá-los para participar da nossa live. O objetivo dessa live é exatamente fazer com que vocês possam adquirir, ampliar o conhecimento já obtido e realizar a sua aprovação, seja no concurso ou vestibular. Meninos, no que se refere ao processo de criação do Tocantins, assinale a opção correta. Letra A. A criação do Estado do Tocantins ocorreu por emenda constitucional. Aconteceu uma década após o início dos debates acerca da autonomia do Norte Goiano. Gente, debate sobre a autonomia do Norte Goiano vem desde o século XIX. Desde Joaquim Teutônio Segurado. A criação do Tocantins não foi nessa época. Professor, e se fosse assim, início de debate? Gente, o início de debate é em 1956. Nós tivemos um manifesto de Feliciano Machado Braga lá em Porto Nacional, certo? Levando milhares de pessoas às ruas. Nós tivemos a CENOG entre fim da década de 50 e início da década de 60, normalmente é assim que é abordado nas provas. Então não é uma década após o início da luta que gerou a criação do Tocantins, de forma alguma, tá? A autonomia do Norte Goiano se deu ainda em 1809, não foi 10 anos depois de 1809 que criou-se o Tocantins. Falsa, letra A. Letra B. Siqueira Campos foi o único a ocupar um cargo político sem eleição, tendo sido empossado como governador provisório na também capital provisória de Paraíso do Norte. Meu Deus do céu, olha o povo de Paraíso aí. Meu Deus, professor, Paraíso se chamava Paraíso do Norte? Sim. Todos os municípios que hoje se chamam do Tocantins se chamavam do Norte ou do Norte de Goiás.
Isso ocorria, estou falando isso porque isso já foi abordado em prova, isso ocorria com Paraíso do Norte, Colinas do Norte, Ponte Alta do Norte de Goiás, todos os municípios que hoje se chamam Tocantins, era tudo do norte de Goiás, entenderam aí? Ok, Monize Barbosa, seja bem-vindo, obrigado por estar seguindo. Olha só, então, primeiro, capital provisória não foi Paraíso. Segundo, Siqueira Campos ele foi eleito por 2 anos como governador do estado e não foi eleição indireta, foi eleição direta. Foi o povo que votou, colocou ele, ficou 2 anos no mandato. Professor, por que Siqueira Campos ficou só 2 anos? Porque quando Tocantins foi criado, restavam apenas 2 anos para o mandato de governador do estado. É por isso, restava apenas 2 anos para o término do mandato de governadores. Então ele ficou apenas 2 anos no período inicial. Entenderam aí? Ok? Vamos lá, letra C. Para a criação do Tocantins, houve mobilização de lideranças e entrega de emenda popular com milhares de assinaturas à Assembleia Constituinte. Gente, houve sim, milhares de assinaturas da população nortense, não só do norte de Goiás, era principalmente do norte de Goiás, mas também de Goiânia tinha assinaturas, do sul de Goiás também tinha assinaturas, de claro, numa proporção muito menor, certo? Então, houve mobilização de lideranças, sim, houve entrega de emenda popular, sim, houve... colheram milhares de assinaturas da população à época, com certeza. Então, ok, desativando comentários rapidamente, tá? O estado do Tocantins foi criado no ano, letra D, no ano da promulgação da Constituição Federal de 1988. Até aí tá ok, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, Constituição de 88. Mas a eleição de seus primeiros representantes políticos ocorreu no ano seguinte, em 1989. Eu pergunto a vocês, é certo ou errado essa afirmativa? Responde aí para mim. É correto afirmar que o Tocantins foi criado em 88? Mas a primeira eleição ocorreu apenas em 1989? Diz para mim, diz aí. Eutice Feitosa está dizendo que é errado. Ei, professor, é errado? Será que é errado? Será que é certo? Juju Freitas está dizendo que é certo. A Elisa Cruz não quer responder, está marcando a Diene Bitia. Cláudia está dizendo que é errado, Denise está dizendo que é errado, Giovanni está dizendo que é errado, Beatriz, Beatriz, não. Valquíria é errado, Ana dizendo que é errado. Meninos, explicar para vocês o que aconteceu na época. Olha só, as primeiras eleições teve uma prova que perguntava assim, aliás, afirmava o seguinte: as primeiras eleições para a criação do Tocantins, ocorreram cerca de 40 dias após a data de criação do estado. As primeiras eleições, que massa, que a Polizinha está escrevendo exatamente isso. A primeira eleição foi após 40 dias da criação. Exatamente isso, Poli. Exatamente isso. 40 dias após a criação do Tocantins ocorrem as primeiras eleições. Se o Tocantins foi criado em 5 de outubro, as eleições ocorreram no dia 15 de novembro de 88. Professor, então Siqueira Campos foi eleito no dia 15 de novembro de 88. Foi, 15 de novembro de 88. Mas ele tomou posse apenas na data de instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89. E o que muita gente não sabe: professor, quem tomou posse foi só Siqueira? Não, gente. Toda a representação política, a classe política eleita, deputados estaduais, deputados federais, senadores, 3 senadores, 8 federais, 24 estaduais, e, é claro, governador e vice-governador. Eles não tomaram posse no norte de Goiás. Não tomaram posse em Palmas, porque Palmas não existia. Não tomaram posse em Miracema, porque não tinha, o Tocantins não tinha sido instalado, então a capital, por mais que tivesse sido escolhida, não tinha sido instalada ainda, inaugurada a capital, Miracema como capital. Professor, onde é que eles tomaram posse? Me explica. Eles tomaram posse em Goiânia. Foram eleitos e foram lá para Goiânia tomar posse. Lembrando a vocês que foram para Goiânia tomar posse, e um dos deputados constituintes eleito, ele faleceu no caminho ainda. Ele ainda faleceu no caminho. Professor, meu Deus do céu, tragédia, pois não é? Exatamente, tragédia que aconteceu à época. Professor, isso é interessante, que eu não sabia, isso já foi abordado em prova. O que nós temos ainda que foi abordado em prova e que muita gente desconhece em relação... Só um brinde aqui, em relação ao Tocantins, quem foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins.
eleito primeiro presidente da Assembleia, foi Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente conhecido como Raimundo Boi, que depois se tornou vice-governador de alguns mandatos do então ex-governador Siqueira Campos. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Fábio Bernoli, vamos eleger Junigel prefeito de Palmas. Receba, receba. Que for da vontade de Deus, eu recebo. E o que não for é livramento. Então, se for da vontade, venha. Se não for, deixa passar que não é para você. E isso é para a vida, gente. Não é só política, não. Para a sua vida. Quando você fala assim, professor, eu queria tanto passar nesse concurso. Rapaz, você fez sua parte? Você se dedicou? Se dedicou mesmo, de verdade? Tem consciência tranquila em relação a isso? Então, se você não passou, se dedica um pouco mais. E às vezes, se você não passou, é porque não era para você. Talvez tem coisa melhor te esperando lá na frente. E pode ter certeza, vai ter coisa melhor te esperando lá na frente. Entenderam aí? Descoberta do saber. Eu voto. Muito obrigado. Agradeço. Ó, o Samuel Carreira aqui está falando Antônio Pescone. É exatamente Samuel está falando. É porque estuda muito, né, Samuca? Sabe muito, Samuel. Deputado Antônio Pescone. Ele foi eleito na primeira leva da Assembleia Legislativa do Tocantins e antes de tomar posse, quando estava a caminho de Goiânia, ocorreu um acidente e infelizmente veio a óbito. Samuel, só para saber se você sabe demais, me diga, ele é de qual cidade? Duvido que você acerte, duvido que você acerte. Vamos ver se Samuel sabe aqui. De que cidade era Antônio Pescone? Fala aí, Samuel. Quero saber, Samuca. Vai, manda ver. Mostra que sabe. Ah, tá pesquisando, hein? Tá pesquisando. Meninos, ó, Colmeia, família Pescone é de Colmeia. Eu tô brincando, Samuel, eu conheço ele. Meu amigo Samuel, ele é de Colmeia, por isso que ele tá falando o nome do Pescone e tá falando da cidade que ele é. Show de bola. Miriam Sobrinho também falando aí de Colmeia. Colmeia, a família dele ainda mora em Colmeia, né? Infelizmente ocorreu a tragédia, a fatalidade. Foi prefeito em Colmeia, exatamente, mencionando aí. Helen de Batista, Porto Nacional, boa noite. Ok, meninos, entenderam? Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Valquíria, deixa eu contar uma coisinha para vocês, só para vocês. Niceia, muito obrigado e eu recebo, viu? Explicar uma coisa para vocês. Em cima, Alice, que bacana, muito obrigado. Nome do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, é o nome dele, verdade. Explicar uma coisa para vocês. Lá em casa, eu já comentei isso, algumas dessas partes que eu vou falar eu já comentei antes. Lá em casa, nós somos 7 irmãos, 7. Eu já prestei alguns concursos na vida. Cheguei a aprovar em um ou outro, cheguei a reprovar em outros. Então isso é normal, isso é normal. Mas, quando eu fazia faculdade em Brasília, na realidade eu sou daqui do Tocantins, sou portuense, eu brinco que eu sou carmelitano, mas não tinha médico em Porto Nacional. Aí em Monte do Carmo a gente ia nascer em Porto Nacional e voltava para Monte do Carmo. E o que aconteceu comigo na época? Fui fazer faculdade em Brasília porque Tocantins não tinha universidade pública e gratuita. Na minha época, década de 90, existia a Unitins, que virou fundação, começou a cobrar mensalidade, e por cobrar mensalidade nós não tínhamos condição de pagar. Então, passei na UNB, morei no alojamento da Universidade de Brasília. Fiz faculdade ali. Quando eu estava na faculdade, eu vi uma fila enorme. Olha o que me aconteceu. Eu falo assim, Deus vai guiando o nosso caminho. Confia nele. Tenha fé, confia, ore, peça para ele guiar a sua vida, que pode ter certeza ele vai fazer o melhor por ti. Por mais que no início você não entenda. Ok? O que ocorreu na época? Eu estava andando ali no centro de Brasília, na região central, e vi uma fila. Quando eu vi fila, gente, uma fila grande, isso acho que foi em 99, quando eu vi uma fila grandona, pobre quando vê fila faz o quê? Vai para o rabo dela, tem coisa boa ali. Cheguei no rabo da fila, o que era? Naquela época nem todo mundo tinha computador em casa, facilidade, internet, então lá tinha um ponto de inscrição, um polo de inscrição do concurso do Corpo de Bombeiro do DF. E eu perguntei, rapaz, quanto que é a inscrição? Na época, se eu não me engano, era R$30, eu tinha minhas economias, que eu já trabalhava na própria faculdade, era bolsista da faculdade, tinha uma bolsa que eu recebia, e fiz minha inscrição. Fiquei lá, fiz minha inscrição, imprimi o boleto, paguei o boleto. Eu fiz o concurso do Corpo de Bombeiro do DF. E acredita, passei. Então, se você passou para bombeiro do Distrito Federal, passei.
Na época eu passei na primeira etapa, que era a prova escrita. No dia da prova física, eu não sei por quais cargas d'água, eu morava no alojamento da UNB, e não tinha nada, não fiz nada do normal, do meu trivial, não tinha consumo de bebida alcoólica, não bebia, e naquela época eu amanheci vomitando, acordei vomitando, sem entender por quê. O que eu estou falando para você é que muita coisa acontece na sua vida e você não sabe por quê. Então, olha só, amanheci vomitando, fiquei ali e tal, vomitei, já fraco mesmo. Tentei me recuperar um pouco, quando olhei no relógio que eu estava um pouquinho melhor, já não dava mais tempo de pegar o ônibus para poder ir fazer a prova do TAF, né? Teste de aptidão física, que era na sede do Corpo de Bombeiro, no fim da Asa Sul. E a sede do alojamento onde eu morava era na UNB, que ficava na Asa Norte. Rapaz, eu olhei minhas economias, dava para pagar o táxi para ir. Liguei para um táxi, o táxi foi me buscar, fui bater lá. Cheguei em cima da hora, mas cheguei para fazer o TAF. Professor, você estava fraco, não estava? Estava fraco. Fiz todas as etapas do TAF, a que mais me deu dificuldade foi a da barra. Quando foi a última, quer dizer, a penúltima, né? Subi, desci e fiquei ali, estendido, e o militar, o bombeiro, falou assim, rapaz, só falta mais uma, vai. Eu fico brincando que eu era 15 quilos a menos que eu tenho hoje. Eu pesava acho que 68 quilos na época, certo? Nossa, é magricela. Então joguei minha cabeça maior, mais pesada que o corpo, joguei a cabeça para cima, a cabeça levou o resto do corpo, passou. Quando ele falou passou, deu, caí no chão, pronto, passei em todas as etapas. Professor, você quer dizer que você passou na prova escrita? Passei. Que você passou na prova física? Passei. E a terceira e última etapa era o psicotécnico. Quando veio a etapa do psicotécnico, gente, o psicotécnico, a banca do processo seletivo na época, fez um convênio com a UNB, e quem fez o psicotécnico foram os psicólogos da Universidade de Brasília. Foi lá dentro da UNB. Eu morava na UNB, o psicotécnico foi feito na UNB. Pasmem, eu cheguei atrasado. Acredita nisso? Sabe o que é? Parecia que eu tinha um peso. Sabe aqueles desenhos que mostram uma bolona de ferro com a corrente grudada na sua perna para quem é presidiário? Parecia que eu estava com peso na perna. Eu via a, não sei, 30 metros de minha frente o portão se fechando. Eu caminhando em direção ao portão, eu via o portão fechando, o povo gritando, vem, 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 corre, 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 e eu não tinha força para correr. Na minha cabeça, não sei, acho que veio a mente falando assim, não adianta eu correr porque o portão já está fechando, eu não vou chegar. Você está entendendo o que aconteceu? Não sei que patente que eu estaria hoje, não sei quanto que eu receberia, mas uma coisa é certa, eu voltaria para o Tocantins só para passear. E o meu desejo maior era retornar para cá, de volta para minha terra. Entendeu aí? Meninos, às vezes as coisas acontecem na sua vida e vocês não sabem o porquê. Vocês não sabem o porquê. Por isso que eu falo para vocês, se for da vontade de Deus, receba. Se não for, deixa passar que não era para você. E isso aconteceu comigo. Deixa passar. Eu não entendia o porquê, por muito tempo me perguntei o porquê, mas deixei passar e fui seguindo minha vida. Terminei a faculdade, retornei para o Tocantins e hoje estou aqui. Conheci a minha esposa, que eu amo. Tenho uma filhinha linda, vou demonstrar novamente para quem chegou depois. Olha a minha velhinha aqui. Coisa mais linda do pai. Linda, linda, linda. Esposa agora. Gestante de 2 crianças. Coisa mais linda do mundo. Rapaz, minha vida se fez, foi aqui. Olha, coisa mais linda, gente. Não sei nem se ela vai brigar para eu estar mostrando essa foto. Então, para de reclamar pelas coisas que lhe acontecem. Para de reclamar. Se você fez a sua parte, se você fez por onde, se você se dedicou, entendeu? Não fica olhando para o problema, não fica olhando para a dificuldade, olha para frente. Olha para frente, acredita em Deus, ore, reze, peça para Ele conduzir a sua vida, que muita coisa bacana vai acontecer na sua vida, muita coisa vai melhorar e você não sabe o que te espera lá na frente, mas seu caminho está preparado por Ele. Tenha fé, faça a sua parte que vai dar certo. Entenderam? Para de reclamar, aceita, estuda, se dedica, que tem muito concurso pela frente esperando vocês.
Ó, o Elva tá falando bombeiro DF, kkk, muitas histórias boas, né, professor? Hoje deve estar estudando pelo Tocantins. Pois não é, rapaz. Eu fico brincando assim, eu orei lá de Monte do Carmo, olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei, coisa que eu nunca nem sonhei para minha vida. Pelo contrário. Entendeu? Mas as coisas boas vão acontecendo na sua vida. Para de reclamar, comece a agradecer que só tem coisa boa para vir para ti. A sua voz, ela traz energia, tanto positiva como negativa. Então comece a propagar coisas boas para a sua vida, que muita coisa boa vai aparecer. Tem muita gente aqui mandando solicitação o tempo todo. Vou começar a aceitar a solicitação de vocês para vocês aparecerem aqui. Eu acho que está apertando aí sem querer para participar. A Luciane está falando, Deus tinha algo melhor para você aqui no Tocantins, como também nos ajudar. Olha a maravilha que você está fazendo com essa quantidade de alunos que seguem você. Gratidão. Cara, e é bacana demais. Bacana mesmo. Quando fala aqui a Luciane, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu já contei uma outra história, que não é o momento agora, que nossa vida lá em casa, 7 filhos de pais que não tinham formação superior, passava dificuldade, 7 filhos, e teve alguém lá atrás, há 35 anos atrás, 37, 38, 40 anos atrás, que estendeu a mão para nós. E a nossa vida começou a mudar a partir desse momento, dessa oportunidade. E na sua vida, de cada um de vocês, ao longo da sua vida, começa a olhar para trás e você vai perceber que tem muita gente mesmo, que chegou a estender a mão para você em momentos diversos da sua vida. Com maior afago, com menor afago, mas estendeu. Então, aproveite a oportunidade. Eu lembro de ter visto uma situação, só para a gente finalizar, da entrevista, alguns de vocês talvez já tenham visto isso, da entrevista com Bill Gates. Uma jornalista americana foi e perguntou para ele o seguinte, na época ele era o homem mais rico do mundo, e perguntou para ele assim, como é que você fez para se tornar o homem mais rico do mundo? Aí ele pegou, na época, uma folha de cheque, né, que circulava muito cheque à época, assinou a folha de cheque, colocou na mão dela e falou assim, coloca o valor que vier à sua cabeça. E ela, sem entender, se sentiu um pouco incomodada com aquela situação, foi devolver o cheque para ele e falou, olha, não estou falando isso, eu estou querendo saber como é que você conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo. Ele novamente pegou a folha de cheque, colocou na mão dela e falou o seguinte, coloca o valor que vier à sua mente nessa folha de cheque, está aqui a caneta. Ela, incomodada, achando que ele estivesse querendo comprá-la, rasgou a folha de cheque, deu para ele e falou assim, olha, não estou gostando dessa brincadeira, eu quero saber do senhor e espero que o senhor dessa vez me responda como é que o senhor se tornou o homem mais rico do mundo. Ele virou para ela e falou o seguinte, eu nunca perdi uma oportunidade que me foi dada. Você, nesse momento, teve a oportunidade de ser a jornalista mais rica do mundo, porque o valor que você tivesse colocado nesse cheque, eu doaria para você. E você acabou de perder a oportunidade. São oportunidades assim, que passam à sua frente e você não pode perder, se você quer crescer, se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Entenderam aí? Ok, meninos? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Meu amigo Ismael Armundes, meu cunhado, gente boníssima. Fala, doutor Ismael. Luciene, amém, professor, eu amo o final da aula, sua história é uma lição. Cara, que bacana. Oi, Larinha. Meu esposo Gildeon começou a estudar e seguir hoje, pois fala para ele, segue, toda terça às 22 horas, temos aula aqui, ao vivo pelo Instagram. Meninas, vamos finalizar nossa aula de hoje. Por favor, marca os amigos, convida os seus amigos para estudarem, para se dedicarem. Coloca uma coisa na sua cabeça, quem você convida não é seu oponente, vai se tornar um colega de trabalho, entendeu? É um amigo seu que você também quer bem. Então, não tenha receio, convida seus amigos para estudar, para participar das lives, para seguir a gente. E quem não está seguindo, por favor, segue aí. E vamos estudar juntos, toda terça às 22 horas. Beijos para vocês. PMTO esse ano? Talvez, Ercília, talvez, tá? Fica com Deus, vamos estudando aí que logo vocês vão estar com fé em Deus, todos aprovados. Beijo.
manda um WhatsApp para esse número que está aqui, para você receber o material gratuito. DDD 63 98485 7576. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Obrigado, Luciana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Próxima terça-feira ao vivo. Vocês viram que a minha filhota estava chateada, zangada. Gente, no momento que tiver mais zangada, é o momento que você mais tem que colher. E nem sempre é fácil você fazer isso. Eu sei que não. Às vezes você fica chateado, mas você que é pai e mãe, por mais que você fique, você é o adulto da história, é você que tem maturidade para lidar com o problema. Não é fácil. Às vezes a gente até perde o controle, mas tem que tentar se controlar. Exatamente para dar o afago, o carinho, a proteção, o acolhimento que a criança necessita. Beijo. Durma com Deus, fiquem com os anjos. Até próxima terça, às 22 horas. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.